Olá, vamos falar sobre um assunto que é naturalmente simples, mas não no dia a dia. No dia a dia ele é muito complicado porque as pessoas confundem demais o que significa verdade, tá? Então vamos lá. Nós já vimos anteriormente que o universo é preenchido por vários seres, várias coisas, vários objetos. E inclusive os seres humanos fazem parte, estão incluídos dentro do universo. Mas vamos ver a relação entre os seres humanos, os seres pensantes e os objetos. Tá? Aqui nós temos um objeto, uma pirâmidezinha. Tudo que é relativo ao objeto, a gente aplica o adjetivo de objetivo. Né? Se uma coisa é relativa a um objeto, eu a chamo de objetiva. E os seres humanos, nós chamamos de sujeitos. Tá? Então, tudo que for relativo ao sujeito, eu chamo de subjetivo. Então nós temos os objetos que existem no mundo real. Tá? Eu não posso falar que um objeto é falso ou verdadeiro. Eu posso falar que um objeto existe ou não existe. É diferente de dizer se a marca é falsificada. Tá? Se eu compro um tênis falsificado, continua sendo um tênis, que tem massa, tem volume, ocupa lugar no espaço. Então aquele tênis ele é real, ele existe, porém ele não é do fabricante que alega ser. Tá? Então existe uma falsidade com relação a quem é realmente o fabricante. Então, os sujeitos, eles têm ideias a respeito da realidade, a respeito dos objetos. Então vamos olhar aqui o sujeito número 1. O sujeito número 1 vê esta pirâmide aqui e ele tem uma ideia de que ela seja um cubo. O sujeito número 2, ele olha para a mesma pirâmide e tem ideia que ela seja uma pirâmide. Tá? Aqui, no lado dos objetos, nós temos tudo que é relativo ao real, é o campo do real. E aqui do lado direito, nós estamos no campo do mental, né? Das coisas que existem dentro da mente, das coisas que existem dentro do universo. Tá? Então, essas ideias, que são subjetivas, porque só existem na mente dos sujeitos, elas podem ter duas classificações. As ideias podem ser falsas ou podem ser verdadeiras. A falsidade, que é a característica de uma ideia falsa, ela pode ter duas origens. Né? A pessoa pode ter um pensamento falso, adotar ou aceitar ou criar uma ideia falsa por engano. Engano é quando ocorrerá boa fé, não houve intenção de produzir ou de aceitar uma ideia falsa, e ela pode ter origem na mentira, quando há má fé, quando for intencional, quando a pessoa quer enganar alguém. Normalmente, toda mentira busca algum tipo de vantagem indevida, se dar bem em cima dos outros, conseguir dinheiro e coisas assim. Tá? Pois bem, o que é uma ideia? Uma ideia é um sinônimo de um pensamento. Né? Nós estamos colocando isso aqui, ó, nesse primeiro item. Ideia ou pensamento é uma representação mental da realidade. É um conjunto de memórias, né, de informações gravadas na mente que representam algo que existe na realidade. Platão nos deu a mais simples e, a meu ver, a mais precisa, correta definição e simples definição do que é verdade. Verdade é a coincidência com a realidade. É o caso aqui do sujeito 2. Se ele tem uma ideia que coincide com a realidade, a ideia desse sujeito é verdadeira, aqui existe a verdade. Quando não coincide, é diferente da realidade, aqui estamos com uma ideia falsa. Aqui estamos no campo da falsidade, seja de boa ou má fé, seja de propósito ou sem má intenção. E o que é a realidade? A realidade é o conjunto dos seres que existem no universo. Não é o que existe na mente das pessoas. Estar na mente de alguém não quer dizer que aquilo exista. Papai Noel, Harry Potter, tudo isso está na mente das pessoas, pode ser representada por um desenho. Eu posso escrever um livro de 1000 páginas sobre Harry Potter e ele nunca existir na realidade. Tá? Então, a realidade é o conjunto dos seres que existem. O estudo de tudo que existe é chamado de ontologia. Tá? Depois nós vamos fazer uma apresentação importante e muito simples sobre ontologia em um dos nossos próximos vídeos, tá ok?
Mas é a coisa assim, o nome é bonitinho, mas a coisa é super simples. É o estudo das coisas que existem no universo. Classificação das coisas, tá? Portanto, observem bem, verdade é diferente de opinião. Verdade nada tem a ver com fé. Eu não posso dizer que cada pessoa tem a sua verdade. Essa é uma frase muito comum e absolutamente errada. Verdade não é a opinião de um e de outro. Verdade não tem a ver com fé. O que tem a ver com fé é religião. A verdade não tem a ver com autoridade. Ah, se fulano falou, então é verdade. Negativo. Verdade só é aquilo que coincide com a realidade. Verdade não é o que está escrito no livro A, no livro B. Não, tudo que está escrito nesse livro aqui é verdade. Não, não, não. Os livros não são critérios de verdade. As pessoas não são. As fés, as crenças, opiniões, nada disso é critério de verdade. O critério de verdade é, você analisa uma imagem, uma ideia, olha para o universo. Se essa ideia está no universo, então ela é verdadeira. Tá? Então a verdade é uma coisa objetiva e não subjetiva. A verdade depende da relação entre o objeto e a ideia. Se são iguais, beleza, temos a verdade. Se são diferentes, temos a falsidade, seja por engano, seja por mentira. Bom, fiz uma pequena divisão aqui no quadro. Vocês já viram que a minha ideia é começar isso mais ou menos como uma sala de aula. Na sala de aula há um quadro, o professor escreve uma série de coisas e começa a falar sobre elas. E o que está no quadro é um resumo. Ele fala um pouco mais, vocês anotam, perguntam, etc. E assim seguimos. Bom, vamos às afirmações. Tecnicamente, em lógica ou em filosofia, afirmações recebem um sinônimo mais bonitinho e tal, que são as proposições. Tá? Mas é a mesma coisa, afirmação, proposição. Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou falar de um fulano qualquer. Ah, fulano é bom. Isso aqui é uma proposição complexa, porque classificar simplesmente uma pessoa de boa ou má é simplificar demais algo que não é tão simples. Por exemplo, o mesmo fulano, seja ele quem for, ele pode ser, ao mesmo tempo, um bom pai, porém um mau amigo. Ele pode ser um bom vizinho, porém um mau colega de trabalho. Ele pode ser um monte de coisa, pode haver um monte de coisa em que ele seja bom e um monte de coisa em que ele seja mau. Mau cozinheiro, mau motorista, bom jogador de tênis. Então eu vou dizer o seguinte, essas proposições complexas devem sempre ser divididas em suas componentes, em proposições elementares, ou se quiser atômica, né? O sentido original da palavra atômico é aquilo que não tem partes, aquilo que não pode ser dividido. E por que isso? Porque as proposições ou as afirmações, quando elas são elementares, elas seguem uma coisa muito importante em lógica, que é o princípio do terceiro excluído. Que significa o seguinte, quando você olha para uma proposição qualquer, você vai ver o seguinte, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa, e não existe uma terceira opção. Não dá para ser verdadeira e falso ao mesmo tempo. Exemplo, a água. Digamos que uma pessoa diga que a água ela é formada por hidrogênio e oxigênio. E outra diga que a água é formada por hidrogênio e carbono. Olha só, não dá para a água ser ao mesmo tempo formada por oxigênio e por carbono. Ok? Então, aqui nós temos a água e aqui nós temos um composto orgânico, já que é de carbono. Né? Portanto, uma dessas ideias está verdadeira, é verdadeira, e a outra necessariamente é falsa, porque não dá para ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então, quando você junta esses princípios, né, o princípio do terceiro excluído, você junta isso aqui com a definição de verdade, que verdade é uma coincidência com a realidade, e, em geral, a realidade é única. Exemplo, coloquei aqui embaixo um exemplo importante, a Terra. A Terra, já houve gente dizendo que a Terra era plana e outros dizendo que a Terra era esférica. Hoje nós sabemos que a Terra não é uma esfera perfeita, mas, a grosso modo, a Terra é esférica. Digamos que alguém resolvesse insistir na ideia de que a Terra é plana, outro insistiria na ideia de que a Terra é esférica,
e o outro criaria uma ideia, sei lá, de que ela é cúbica, né? A Terra não pode, ao mesmo tempo, ser plana, esférica e cúbica. Ou é uma coisa, ou é outra, ou uma terceira. Aqui no caso, porque são várias proposições diferentes, né? Cada uma das proposições é verdadeira ou é falsa, e só uma delas pode ser verdadeira ao mesmo tempo, porque no momento que ela for esférica, automaticamente a Terra deixa de ser plana, deixa de ser cúbica, deixa de ser poliédrica, de qualquer forma, correto? Então, a justaposição ou a junção dessas ideias elementares de lógica mostram como o relativismo é uma coisa absolutamente furada, tá? Isso aqui não tem nada a ver com relatividade, a relatividade de Einstein, nada disso. Relativismo, sinceramente, é uma praga moderna, é uma praga disseminada no pensamento das pessoas. Por quê? O relativismo, ele diz que é impossível a existência de uma verdade, que não existe uma única verdade, que cada um tem a sua verdade. Uma coisa absurda. Quando nós olhamos o universo e vemos que a natureza do universo normalmente é única, tá? Os elétrons são sempre, todos eles, com uma certa característica, e são diferentes dos prótons. Então, o relativismo é uma praga no pensamento que está disseminado na cultura hoje em dia, que busca o quê? Subjetivar o que é objetivo. É por isso que hoje, em pleno século XXI, você vê gente falando de terra plana, tem gente falando que ainda acredita que o universo gira em torno da Terra, que existe vida de gente no subterrâneo, vivendo no meio do magma derretido da Terra. Então, existe tantas bobagens sendo faladas por aí, e todas baseadas nisso, no relativismo, querendo dizer que cada um tem uma realidade, que elas podem coexistir e não pode. Essa tentativa de tornar coisas objetivas, como a verdade, em coisas subjetivas, como as opiniões, tá? Elas, em geral, interessam a quem? Interessam a má fé, né? O relativismo é uma suposta visão democrática, moderna, humana, blá, 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 que apenas atende aos interesses de quem mente. Por quê? Quando as pessoas que têm mentiras vêm a público, participam de uma discussão bem feita levará a quê? Ao aparecimento da verdade. Quem é que vai perder com isso? Aqueles que estão de má fé. Então, o que eles vão defender? O relativismo. Quando uma pessoa tiver com uma opinião, uma ideia correta, eles vão levantar a bandeira do relativismo para dizer que eles também estão certos, como se todos pudessem estar certos ao mesmo tempo. E olha, eu vou dizer, uma discussão, um debate qualquer, onde existe gente relativista no meio, é um saco. Por quê? Toma um tempo danado, impede tanto a chegada à conclusão, quanto esconde a verdade. Tá? Volto a dizer, verdade não é ela é objetiva, não é subjetiva, não depende de qualquer autoridade, qualquer livro, fé, opinião ou coisas assim. Tá? Então, esta noção de verdade é muito importante que seja bem fixada para que nós consigamos continuar nos estudos que estão planejados aí pela frente. Ok? Muito obrigado.